Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Aqui nós estamos todos bem, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar as fatorações, mas só que assim, vai existir alguns probleminhas que nós teremos que usar mais de um tipo de fatoração para resolver, tá? Então, nós temos que ter os quatro tipos de fatoração muito bem estudadinhos, tá bom? Por isso que nós já fizemos aí bastante atividade com fatorações, para que quando chegasse nesse tipo de problema aqui, a gente não ficar perdido, tá bom? Então, olha só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 3x ao quadrado menos 75, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, que o 3 e o 75 dá pra gente tirar o fator comum, tá bom? Não vai ser diferença de 2 quadrados, porque esse número aqui não tem como, não tem raiz quadrada exata, né? Então, o outro caso possível seria o fator comum. Então, é esse que nós vamos fazer. Vamos decompor esse número aqui, né? Esse monômio aqui é 3 vezes x, não é isso? Concordam? E aqui o 75 fatorado, ó, já até fiz ele aqui, é 3 vezes 5 vezes 5. Então, a gente percebe que o fator comum é 3, tá? Então, o primeiro caso que a gente usou aqui é o fator comum, tá bom? A gente pega o 3, que é o fator comum, coloca ele em evidência e coloca entre parênteses o que sobrou aqui, ó. Sobrou x vezes x, que é x ao quadrado, o menos, que a gente não pode esquecer, e o 5 vezes 5, que é 25, tá bom? Então, o primeiro aqui que nós resolvemos é o fator comum em evidência. Agora a pergunta, acabou? Não acabou, né? Então, a gente percebe que a gente tem uma diferença de 2 quadrados aqui, e a gente tem que fatorar também essa diferença de 2 quadrados, tá? Então, como que a gente faz? A gente vai repetir o 3 e vai resolver essa diferença de 2 quadrados aqui. Como que a gente resolve a diferença de 2 quadrados? Tira a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x, a raiz quadrada do 25, que é 5, e coloca 1 com x mais 5, outro x menos 5, tá? Pergunta agora, acabou? Sim, acabou, porque aqui não dá mais para fatorar. Então, é assim, essas outras fatorações vão aparecer com mais de com mais de uma fatoração para ser feita na atividade, tá? Então, aqui nós usamos, ó, o fator comum, tá bom? E aqui a diferença de 2 quadrados. Então, por isso que precisa a gente entender muito bem qual é a fatoração que vai ser usada. Lembra que quando eu expliquei lá nas outras aulas o que é essa fatoração, né? Que é uma diferença de dois números que dá para tirar a raiz quadrada. Aqui é um número que você vai pegar ele e colocar ele sozinho em evidência, tá? Então, quem ainda está com dúvida nesse conteúdo de fatoração, vai ter que pegar os outros vídeos e assistir, tá bom? Para relembrar, para ficar bem, para guardar bem na cabeça de vocês. Vamos pro próximo exemplo aqui, ó. 4x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x. Ó, percebe que tem x aqui, x aqui, x aqui. Então, isso aqui é fator comum também, tá bom? Então, vamos ver a fatoração desse aqui, ó. O 4 fatorado é 2 vezes 2. O x ao cubo é x vezes x vezes x, tá? Tudo bem? 4 é 2 vezes 2, x ao quadrado é x vezes x e o outro x sozinho aqui, tá? Que não tem mais nada. Vamos perceber quem que tá nos três, ó. Eu tenho x aqui, x aqui e x aqui. Então, vou pegar ele e colocar ele em evidência. E o que, que vai sobrar para dentro do parênteses? Vamos ver o que, que vai sobrar, ó. Sobrou 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. O sinal de mais, que a gente não pode esquecer. Para o próximo aqui, o que, que sobrou? O 2 vezes 2, que dá 4. E esse x aqui, tá bom? E aqui, ó, não sobrou nada, então a gente coloca 1, porque 1 vezes x dá x, tá bom? Quando não sobra nada, a gente coloca 1. E o sinalzinho a gente sempre tá repetindo aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Deu isso aqui. Será que acabou? Não, não acabou. A gente percebe aqui que eu tenho um trinômio quadrado perfeito, tá? Como que a gente resolve esse trinômio quadrado perfeito? Nós tiramos a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse aqui, tá? E repete esse sinalzinho aqui, ó. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4 é 2.
de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 1 é 1, e o sinal de mais, e não esquece de elevar ao quadrado, tá? Então, essa é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, nesse probleminha, nós usamos dois tipos de fatoração. Aqui foi o fator comum em evidência, e aqui a fatoração do trinômio quadrado perfeito, tá? Então, termina aqui, não dá mais para resolver, tá bom? Olha o próximo exemplo. Aqui, ó, já de cara a gente vê que é uma diferença de dois quadrados. Então, a gente vai fatorar essa diferença de dois quadrados, tá vendo? Ó, diferença de dois quadrados. Então, como que fatora? Raiz quadrada desse, que dá x ao quadrado. Raiz quadrada de 81, que é 9. Então, coloca x ao quadrado mais 9 vezes x ao quadrado menos 9, não é assim? Então, agora a gente vai olhar aqui. Tem mais alguma coisa para ser feita? Tem. Olha aqui, uma diferença de dois quadrados de novo, tá? Então, a gente vai repetir esse aqui, que não dá mais, não precisa fazer mais nada. E nesse aqui que a gente vai resolver. X ao quadrado menos 9 dá o quê? X mais 3, x menos 3. E termina aqui, não tem mais o que fazer, tá? Então, em um único probleminha, nós usamos duas fatorações iguais, ó. Duas diferenças de dois quadrados, tá bom? E aqui agora o nosso último exemplo, que é x ao quadrado menos y mais 3x mais 3y. Então, nessa mesma questão, a gente já começa fazendo dois tipos de fatorações diferentes. Aqui a gente percebe que tem uma diferença de dois quadrados, e aqui a gente tem o fator comum em evidência, tá? Então, a gente vai resolver esse, vai colocar o sinal de mais e vai resolver esse, tá? Então, como que fica isso aqui? Vai ficar x mais y, x menos y, né? Que é o fator comum, ó, desculpa, que é a diferença de dois quadrados, tá? Então, olha só, um com mais, outro com menos. E aqui, ó, o fator comum em evidência. Qual é o fator comum? O 3. O que é que vai sobrar para dentro do parênteses? O x mais y, tá? E aqui a gente já percebe também, né, que a gente vai colocar aqui, vai continuar fazendo, a gente percebe que esse x mais y, ele tá aqui e tá aqui também. Então, ele é fator comum. Já que ele é fator comum, coloca ele aqui em evidência e para o outro parênteses, a gente coloca o restante que sobrou. Sobrou x menos y mais 3 e coloca no outro parênteses, tá? Então, no mesmo probleminha, a gente usou diferença de dois quadrados, fator comum e fator comum de novo, tá? Então, vai existir muita questão por aí, tá bom? Em que acontece mais de um tipo de fatoração para ser resolvido, tá bom? Bom, nossa aula de hoje é essa. Caso vocês tenham dúvida, vão precisar assistir às aulas anteriores de fatoração, tá? A gente já vai dar início a um conteúdo diferente na próxima aula, e então a gente precisa aqui relembrar essas fatorações para revisar, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!